Tá começando mais um Expresso, nosso espaço aqui para conversar sobre séries ligeiras aí que estão saindo. Então hoje nós vamos falar sobre o episódio 3 de The Last of Us. Oi pessoal, eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E estamos aqui mais uma semana para falar sobre esse episódio que foi muito especial, muito emotivo, né? Muitas pessoas compartilhando suas emoções nas redes sociais. E você pode compartilhar também as suas impressões do episódio. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, você pode comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Ou se você estiver ouvindo a gente na sua plataforma de áudio favorita, você pode seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por @tênisverdecast no Twitter, no Instagram e principalmente lá no TikTok, onde a gente tá sempre compartilhando conteúdo. Você pode deixar um comentário lá e dizer o que você também achou desse episódio. Bom, antes da gente falar sobre o episódio em si, eu acho talvez interessante trazer algo que eu vi na internet pra gente discutir, que era, antes do episódio sair, muitas pessoas, jornalistas, já tinham assistido porque eles receberam com antecedência e tal, e muito era falado que o terceiro episódio era um grande episódio, o melhor episódio da temporada e tal. E aí depois que o episódio saiu, eu senti duas vertentes na internet. Essa que você comentou das pessoas muito emocionadas, e isso eu tô achando muito incrível, sabe? Tipo, de como tem muita gente que acolheu esse episódio, tanto de fanart que eu tô vendo saindo pela internet, tal. Isso eu acho muito legal. É isso que eu acho bacana quando você adapta algo, né? É você alcançar pessoas que provavelmente nunca jogariam o jogo, tal, e contar algo diferente. Só que aí a outra parcela que é esperado, só que ao mesmo tempo, ao meu ver, mostra o quão estúpidas são essas pessoas mesmo, é quem tava reclamando desse terceiro episódio, porque, entre aspas, é um episódio que não acrescenta nada, é um episódio filler, e eu vi muitas pessoas, inclusive umas até comentaram no que eu lancei num videozinho, dessa coisa do quem lacra não lucra, que pegaram o Bill e transformaram a história dele em outra coisa, tal. Sendo que isso sempre esteve presente no game, só que não de uma maneira escancarada, sabe? Tipo, era algo implícito naquela história, e aí, dentro desse episódio, eles basicamente pegaram algo que era implícito e transformaram em algo explícito de vez, deram o foco para esse personagem, e a história que está sendo contada em torno desse personagem junto com o Frank. E aí eu queria jogar para você, eu sei qual vai ser a sua opinião, mas pra gente conversar um pouco sobre por que pra essas pessoas o episódio 1, que é basicamente uma cópia do que é o começo do jogo, é perfeito, e o episódio 3 acaba sendo o pior até o momento pra essas pessoas. Acho que é aquilo que a gente já conversou. Tem gente que quer que seja uma cópia, e que se não for uma cópia, não vale, não é legal. Mas especialmente eu imagino que muitas pessoas estão sendo consideravelmente aí homofóbicas, né, para terem detestado tanto assim esse episódio, porque das pessoas que eu vejo que genuinamente gostam do jogo e entendem qual que é a história de fato que o jogo quer contar, e que não são pessoas escrotas, né, e que respeitam direitos humanos, gostaram muito do episódio, acharam muito legal de terem expandido uma coisa que tá ali dentro do jogo e tal. Então eu acho que é isso, eu acho que infelizmente existem pessoas ruins e cegas, né, no mundo, e é uma pena que não vejam, né, a delicadeza da história que eles contaram aqui nesse episódio. Sim, eu queria dizer que isso não me deixa triste, no sentido de a gente já tá acostumado a esperar esse tipo de reação dessas pessoas, só que eu acho que isso é cansativo, sabe? Tipo, sim. Nossa, vez após vez, sempre que tem alguma adaptação, essas pessoas não conseguem enxergar além, sei lá, de um palmo que tá na frente delas, sabe? Não conseguem ver. E nem que tipo, eles quisessem criar isso pra essa história. Eu não vejo problema nisso. Mas é algo que tá no material original também, sabe? Sim. E ainda assim, essas pessoas em específico reclamam disso. Então. E ainda querem bater no peito e falar que elas são fãs, e sendo que claramente não são tão fãs assim.
se não tá percebendo que, primeiro, isso não veio do nada, e que se fosse, estaria tudo bem, né? Porque eles não estão desrespeitando a história, né? Bom, então o episódio começa com o Joe e a Ellie, né? Eles estão sozinhos ali, caminhando no meio da mata, pra poder tentar chegar, né, no Bill e no Frank. E a gente já vê ali, eles não têm outra opção a não ser ter que interagir um com o outro, né? E o Joe, obviamente, ele tá completamente fechado, tá muito dolorido pela perda da Tess. E aí a Ellie já vai dar um fecho nele, de tipo, ó, não foi culpa minha, não adianta você querer jogar a culpa em mim. Aí eu já tava, Ellie hablou. Sim, mas eu sinto que ela fala de uma maneira meio ríspida também, né? Tipo, não é culpa minha, porque talvez ela comece a sentir que ele vai nutrir esse bagulho e ela já corta Sim. por É que aí. ela também não tem sangue de barata, né? A Ellie também tem a Sim, sim. personalidade dela. E aí, nesse momento, eles estão meio que numa rusga, né? Não tem como. Aham. Mas uma coisa que já tem nesse começo que eu particularmente gostei muito, que traz até uma sutileza maior pro desenvolvimento do Joel, é ele fazendo lá o túmulozinho com as pedras no rio pra Tess, né? Eu não Porque, entendi isso. sério, eu entendi que era isso. Eu sou burra, eu não tenho referência disso. Eu não sabia que era um túmulo. Você não é burra, é só que, sei lá, da forma como faz ali, pra mim pareceu tipo, um túmulo, sei lá, uma forma dele prestar as homenagens dele, sei lá, fazer alguma Uhum. coisa pra ela, sabe? Porque eu sinto que no game, quando a Tess morre, meio que não existe um tempo pra sentir a perda dela e eles só meio que continuam a jornada, enquanto que aqui na série eu acho legal esse começo, meio que pra, ó, o Joe sentiu, ele sente a falta dela, não é algo que aconteceu e a história vai seguir em frente apenas. Isso eu achei bem bacana, pra depois, logo em seguida, né, a gente acompanhar ele com a Ellie, fazendo lá, saqueando as coisas e tal. Que tem até aquela coisa da Ellie que eu achei bem. Eu não sei se eu diria sádico ou violento quando ela vê lá um infectado preso e ela não mata ele, mas meio que corta a testa dele pra, sei lá, o que ela queria com aquilo. Mas eu achei bem estranho da personagem essa atitude, sabe? Eu acho que ela é curiosa. Eu acho que ela é muito jovem, ela é muito curiosa. E eu acho, não sei, é uma visão minha, né? Eu acho que o fato dela ser imune, eu acho que Aham, cria também uma curiosidade maior ainda de entender o que que é isso e por que que não me infecta. Por que que eu consigo chegar tão perto e nada acontece comigo. Então eu acho que ela queria ver, por curiosidade, tipo, como que eles são, o que que eles são. Talvez até pra entender quem ela é, alguma coisa assim, sabe? justo, eu entendo. É que eu também tenho a lembrança lá do final do primeiro episódio, da forma como ela fica até nisso dela ser curiosa, de como ela fica talvez admirada quando o Joe vai bater no cara, que tipo, ela não recua, ela meio que tipo, nossa, então não sei se isso liga-se com a questão dela fazer isso com o infectado e tal, porque sim, ela acaba eventualmente matando ele. Mas não seria uma atitude melhor só ter matado o bicho e ter seguido em frente, sei lá, alguma coisa assim? Talvez isso, dessa violência que eu sinto que o Joe tem dentro dele, de alguma forma vai também resvalar na Ellie, de alguma forma na jornada dos dois? Acho que ela é bem violenta por conta própria. Eu acho que ela já demonstrou isso desde o primeiro episódio, essa ânsia que ela tem por se proteger, por querer uma arma, querer uma faca, querer alguma coisa. Eu não sei se tem alguma coisa no passado dela, algum tipo de trauma que ela tenha pra, enfim, ter esse instinto, mas eu acho que isso já vem dela, consideravelmente. Eu não sei se é tanto vindo se isso tá emanando dele, passando pra ela. Até porque eu acho que eles não estão ainda tão em sincronia, assim, né? Eu acho que o que é legal desse episódio pra mim é justamente ver isso mudando de levezinho, assim, no final, eu acho. Porque basicamente esse episódio, na verdade, não é sobre o Joe e a Ellie, né? Apesar de que a gente tem uma parte bastante importante ali no começo deles dois caminhando. E aí o Joe fala melhor sobre de onde veio, né? Porque a Ellie diz que não explicam, né? Na escola lá que a Fedra ensina pro pessoal, não fala de onde vem direito e etc. E aí ele
confirma aquilo que a gente já tinha ligado os pontos, né, no episódio passado, da farinha e etc e tal. E aí ele explica tudo pra ela. E a gente é levado pro flashback com uma cena bem terrível, né, que a gente vê ali, eles passam por um lugar que tem várias pessoas mortas, e aí tem uns pedaços de roupa, e aí a gente tem a transição para aquelas pessoas vivas. E é uma mãe com uma criança, né, então com um bebê de Sim. colo. Então é bem pesado isso. Mas leva a gente pra conhecer a história do Bill, principalmente, né? E de como ele é aquele tipo de pessoa que... Como é que é? Survivalist, eu não sei. Sobrevivenista? Sobreviver. É alguma coisa sobrevivencialista, alguma coisa assim. Isso, uma pessoa que tem um negócio de sobrevivência, né? Que faz bunker e etc. Então, quando acontece tudo isso, ele tá super preparado, né? Mas a gente vê como ele é bem paranoico, né, em relação ao mundo e tudo mais. Eu gosto muito dessa introdução do Bill, né, dentro da série, porque mostra que ele é um cara solitário, tipo, ele tá ali sozinho e pra ele estar sozinho é o melhor que poderia acontecer. Sim. E como isso depois a gente acaba chegando no final do episódio e tal, mas como que pra ele, não, beleza, eu vou me esconder aqui, essa galera que pra ele tem toda uma teoria gigantesca da conspiração não vai me pegar aqui, e eu vou ficar com essa cidade basicamente isolada pra mim, e até legal como rola esse corte, né, depois que ele constrói ali as cercas e tal, da gente ver que como é o dia a dia dele, né, como que basicamente talvez a diversão dele seja comer assistindo os infectados serem acionando as armadilhas dele e tal, mas como quando o Frank entra na história meio que a gente vê essa solidão que o personagem estava ok sendo quebrada, sabe? E eu preciso muito falar sobre a atuação do Nick Offerman nesse episódio, porque ele é um ator que eu nunca gostei muito, porque eu acho que ele também tava sempre fazendo tipos muito Comédia. específicos de comédias. Então eu nunca gostei muito dele. E aqui nesse episódio, com esse personagem, eu acho que ele traz um trabalho, assim, que é muito impressionante vindo dele. E de trazendo muito uma nuance pra esse personagem, né? Porque eu acho que o Bill, ele tem, sim, essa casca, ele é muito fechado. Mas no momento que o Frank entra na vida dele e a gente começa a ver essa dinâmica dos dois, a gente começa a ver uma delicadeza do Bill e uma insegurança Ternura, né? até, um receio, que eu acho que ele trouxe assim de um jeito muito bonito, muito delicado, muito sutil, sabe? Tipo, era nas pequenas coisas que eu via, tipo, ah, não, pera, o Frank não é tão carrancudo assim, ele só tá sozinho, ele só se fechou pro mundo, né? Mas não é como se Sim. ele. Eu acho que ele descobre que ele quer sim viver e que ele quer sim compartilhar com as pessoas, né? E isso é muito bonito da história deles. Uhum. Eu acho que todo ator cômico tem uma propensão muito grande pra fazer drama bem. Sim, você Eu, sempre tipo, fala isso. Acho que você já falou isso umas 5 vezes nesse podcast. mas isso que você falou dos detalhes da atuação do Nick Offerman também vai muito de talvez ele ter criado essa casca, né, pra se proteger, pra esconder quem ele realmente era, tal, Uhum. porque eu não lembro. É uma ilustradora que a gente gosta. Eu não vou lembrar o nome dela, que eu sigo no Twitter. E na época que saiu o. Na época, no dia que saiu o episódio, acho que na segunda, ela comentou sobre como que em vários lugares nos Estados Unidos, casamento de pessoas do mesmo sexo só foi aprovado de 2005 em diante e tal, e como que em 2003, que foi o momento que começou a pandemia no mundo de The Last of Us, isso não era ainda algo permitido ali. Então isso traz Uhum. uma outra camada para a história do Bill também, sabe? Dessa questão dele se isolar, dele se fechar, dele talvez não ter encontrado um local no qual ele pudesse ser quem ele era, sabe? De fato. Com certeza. E se a gente for parar pra pensar, né, 20 anos atrás, era muito diferente de qualquer forma, né? Tinha essa questão do casamento que você mencionou, mas a visão das pessoas, né? Se hoje em dia as pessoas já são extremamente preconceituosas e homofóbicas, 20 anos atrás era pior ainda, né?
Sim. Então, faz muito sentido ele ser como ele é e ter a vivência que ele tem, né? De depois, quando a gente vê que ele conhece o Frank e que ele nunca teve uma relação íntima, né, com um homem, etc. Então, tudo isso se encaixa muito bem. E é muito legal de ver o personagem do Frank também, né? Que é muito diferente do Bill. Muito mais do que sobreviver ali, se virar. Eles realmente criam uma vida juntos, um lar. Sim. E isso é muito legal. E mais uma vez, né, o Murray Bartlett, que, assim, não vou dizer que ele não tá fazendo um bom trabalho aqui nesse episódio, mas pra quem já assistiu ele em The White Lotus, quem assistiu ele no Chip and Dale's lá no Bem-vindos ao Clube da Sedução, eu sinto que o Murray, ele tá entrando num momento, assim, da carreira dele, que ele vai lá e ele faz o negócio dele, entendeu? São Aham. personagens muito parecidos. Mas eu gosto muito desse ator, ele é extremamente carismático. Sim. Então ele traz isso pra todos os papéis que ele faz. Mas cada um tendo uma jornada diferente, né? E a jornada do Frank, foi muito inesperada pra mim, eu acho. Do jeito como Uhum. ele surge ali na vida do Bill, você começa, né? Eu, pelo menos, né, comecei a criar uma história na cabeça e acabou que ela foi pra um outro lugar que eu não tava exatamente esperando, sabe? E eu acho que isso é quando boas histórias são contadas, que elas te surpreendem, né, na forma como elas são contadas, para onde elas vão. Porque seria muito fácil, dado o contexto de uma história pós-apocalíptica com zumbis e babá, esse episódio ir pra coisa mais depressiva, sombria possível. E não é exatamente isso que a gente tem, né? É muito mais essa história de amor entre esses dois personagens, onde é muito claro pra mim que isso que você falou, porque é uma história sobre a vida que eles estiveram juntos e tal, é o que o Frank trouxe pra vida do Bill, né? Porque se o Bill tivesse sozinho, ele ia ter uma vida de sobrevivência. O Frank é um cara que ele quer viver, ele não quer Sim. apenas sobreviver, ele quer tentar ter uma existência. E é a junção desses dois que criam essa história de romance e de vida dessas duas pessoas, né? Que são tão contrastantes assim. E até é curioso que dá pra ver muito um paralelo entre o Frank com a Tess, em certo nível, e do Bill Sim. com o Joel, né? Da forma como eles agem e tal. E pra mim foi muito inesperado, justamente, ter a sequência dos quatro almoçando, porque é muito doido que eu sinto que a série ela começa a dar justificativas e explicações pra coisas que o game não tá interessado em fazer. E isso pra mim engrandece tanto essa história como um todo, sabe? Vamos colocar aqui, mas não parece algo forçado, algo que tem que estar aqui pra encher linguiça. Não, tá ajudando a contar melhor essa história que eu já conheço. E com 3 episódios, eu uso até dizer que eu talvez chegue no final da temporada preferindo a série do que o game, pra ser sincero. Uhum. Não ficaria surpresa com isso. Mas eu também gostei muito desse momento. É muito legal de ver que eles acabam. O Frank e a Tess criam essa amizade à distância, né? Quase que por correspondência ali. E como realmente cada um. O perfil, né, dos dois. Das duas parcerias é muito parecido. Mas é isso, né? Um vai equilibrando o outro. Sem os conhecimentos e as habilidades ali até um pouco excessivas do Bill, o Frank não teria sobrevivido, né, por tanto tempo. Da mesma forma que a Tess e o Joel também ali se equilibram. Só que por a Tess e o Frank se abrirem para uma relação que não é só de trabalho, digamos assim, né, que não é só uma troca Transacional. é, não é só isso. Acaba virando realmente uma amizade. E isso se torna muito importante pra vida do Bill e do Joel, né? Que são muito fechados. Então eu gostei muito disso. E é super engraçado os dois, tipo, a Tess e o Frank lá, pi, 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 fazendo, futricando. E aí eles não querem, não vai pra lá, não mexe nisso, não é pra falar, não é pra fazer. Mas eles vão e fazem porque eles sabem que isso é importante. Então eu gostei bastante. E de ver, né, a Tess ali bonitona, né? Eu fiquei muito feliz, coitada, porque a gente vê ela Sim. destruída nos dois episódios. Eu até vi umas pessoas brincando na internet, tipo, nossa, 4 anos de uma pandemia e a Tess tá assim maravilhosa e a gente com 2 anos em casa ficou todo mundo podre, né? É muito bom isso, né? A forma como é apresentado essa amizade que surge entre eles.
e como que o Bill, né, ainda dentro desse jeito ranzinza dele ser, tal, fechado, ele acaba criando uma conexão tanto com a Tess quanto com o Joe, né, ao ponto de, tanto que na hora que tem a sequência que tentam invadir ali onde eles estão, tal, que até o próprio Joe fala, ó, toma cuidado, não sei o que, tal, que o Bill fica até meio, eu sinto que bravo, porque ele sabe que o Joe tá certo, então ele fica, caralho, Sim. cara, tem razão. Aí quando acontece e o Bill toma um tiro, a primeira reação que eu tive foi, puta merda, eles vão mudar o game, porque no game todo o lance é, o Bill tá vivo, o Frank morreu. Só que quando a gente encontra o Bill, a gente não sabe o que aconteceu com o Frank e tal, tudo isso fica muito em cartas que você encontra, o corpo do Frank e tal, mas é isso, é aquilo que você tem que ativamente ir atrás, não é exatamente algo que vai ser jogado na sua cara. E aí eu gostei muito quando você vê que a primeira coisa que o Bill fala, não é a primeira coisa, né, mas ele, ó, você sabe onde tá as coisas, você não sabe não sei o quê, chama o Liga pro Joe, porque Joe. ele sabe que o Joe vai resolver, vai ajudar, tal. Tanto no sentido de ajudar eles, mas quanto principalmente eu sinto desse medo que já fica, tipo, já o foreshadowing, né, do que a gente vai ver mais pra frente, desse medo que o Bill tem de o Frank ficar sozinho. De que o Frank Sim. não vai conseguir sobreviver sozinho. Então o Frank precisa de alguém como o Bill pra cuidar dele, e se alguém seria o Joe, no caso, porque eles são muito parecidos, né? E eu acho que diz muito também sobre esse instinto de cuidador que o Bill tem. Que apesar da gente conhecer ele nesse negócio, tipo, esse cara é meio doido, ele é meio paranoico. No final das contas, ele tem esse instinto de cuidar, né? E a gente vê isso nesse momento e a gente vê depois, quando a gente descobre que o Frank, na verdade, tá doente, né? Que ele tá com câncer. E a forma como o Bill tá ali com ele, e até depois a gente vendo meio que replicando aquela cena do primeiro momento que eles comeram juntos e tal. É isso, o Bill cozinha, ele gosta, ele faz, ele cuida. Eu acho que é um instinto muito grande dele. Não que o Frank não se importe com ele, mas é que eu acho que o Bill, por ser tão fechado, eu sinto que ele acaba demonstrando muito através desses atos de serviço, sabe? Sim, eu acho que isso é meio recente. Eu não vou saber falar o certo bonitinho que eu tô pensando, mas tem muito essa questão de linguagens do amor, né? Que Sim. pessoas demonstram afeto e amor de formas diferentes. E a do Bill talvez seja justamente isso de servir, de cuidar do outro, tal, dessa relação que ele tem com o Frank, sabe? Tanto que, de certa forma, eu sinto até que o Frank tenta retribuir nessa mesma medida com a questão dos morangos. Porque é algo muito Sim. íntimo, muito bonito, né? Tipo, o Bill é esse cara que cozinha pra gente, que cuida da gente, não sei o quê. Eu vou fazer uma horta aqui com morangos pro Bill. E tanto que é um momento que eu gosto muito por dois motivos. Um deles é que mostra muito quem o Frank é, dele falar, não, porque eu troquei por uma arma. Aí você já vê o Bill ficando assim, não, mas foi uma Mas qual a pequenininha, não tem arma? problema, não tem problema. Mas depois quando o Bill vai morder o morango e você vê, tipo, ele quebrando, você vendo Uhum. Valeu a pena. ele rindo, tal, ele feliz com aquilo, sabe? Eu acho que Sim, é muito bonito, meio que encapsula a história desses dois personagens juntos, sim. sabe? E eu acho que é isso, é o gosto pela vida, sabe? Tipo, beleza, ele poderia ter guardado aquela arma porque é importante pra se proteger, mas ele não teria o gosto do morango, sabe? Então é muito bonitinha essa cena mesmo. Bom, aí a gente vai pro encerramento aí dessa história, né? Que foi a parte que eu não esperava, que no final das contas o Frank ia acabar ficando doente. E, de novo, acho que foi até uma coisa que você falou, né? Lá no primeiro episódio, sobre o fato de que a filha do Joe não morreu, né, pela infecção, mas ela morre por uma questão, uma ação humana. E aqui a gente tem o Frank não sendo infectado, mas ficando com câncer, né? E é muito doido isso, porque tanto que até quando o Bill fica preocupado ali de tentar arrumar um médico, aí o Frank fala, já não tinha uma cura pra isso aqui antes do mundo virar de cabeça pra baixo, né? E é verdade. O Aham. câncer é essa doença tão terrível, né, e que derruba
tanto a pessoa e já tirou tantas e tantas vidas. Mas a beleza desse momento, acho que é justamente essa constatação de que... Tô tentando falar sem chorar, tá difícil. De o que eles viveram foi uma vida. Eles conseguiram aproveitar uma vida juntos, mesmo com todo esse caos, né? E o Bill provavelmente ele iria o quê? Acabar em algum momento morrendo de, sei lá, velhice e sozinho, infeliz, sabe? Então, eu acho que essa apreciação da vida que eles dividiram é muito bonita, né? E na hora que ele pede pro Bill, tipo, olha, esse é meu último dia, eu quero que seja assim, assim, assado. Eu sabia que o Bill não ia simplesmente fazer e ficar sozinho, né? Acho que Sim, sim. o vínculo que eles criam é muito forte e é muito louco porque, assim, eu e o Arthur, a gente já conversou bastante sobre isso, não lembro se a gente já falou sobre isso no podcast, mas a gente tem muito esse medo da morte, né? Eu, pessoalmente, tenho muito medo de morrer. E foi muito doido assistir esse episódio que eu fiquei, caramba, mano, eu acho que se eu tivesse no lugar do Bill, eu faria a mesma coisa. Uhum. Mesmo tendo esse medo enorme, porque a vida que eles criaram ali, como que ele ia viver sem o Frank, sabe? Tipo, que vida seria essa? Não seria uma vida, né? Sim, a gente vê isso na vida real mesmo, desses casais que passaram uma vida toda juntos e aí quando um morre, muito pouco tempo depois o outro acaba também falecendo, sabe? Porque Sim, é aquilo, né? É uma vida que você teve com a pessoa toda e aí no momento que aquela pessoa não tá mais ali, parece até como se o corpo desistisse, não sei explicar, sabe? sim, Mas isso é muito comum de acontecer, né? Casais que têm, sei sim. lá, 20, 30, 40, 60 anos juntos morrerem muito próximos um do outro, né? E como tudo que o Bill faz, né? Tudo é sempre pensado e organizado. Então, no Sim, momento que a gente é levado pro presente, né? Que eu não consegui fazer o cálculo de quantos meses se passaram ali entre o falecimento deles e o momento que o Joe e a Ellie chegam. Mas passou-se um tempo já, né? E como ele deixou tudo no jeito ali, como ele sabia que muito provavelmente seria o Joe que iria encontrar a carta e tal. E eu acho que é nesse momento que a Ellie começa a perceber que o Joe, apesar de ter esse jeito dele, que ele tem sim um sentimento, né? E que ele tá sofrendo. sim. Ele só não tá demonstrando isso, né? E tem a questão do final do Frank e do Bill que me pegou bastante. Eu não chorei, mas eu fiquei bem emocionado, né? Como consegue ser muito. Não é sutil a palavra que eu quero, mas tem uma ternura nessa despedida dos dois, sabe? Delicado, né? Exatamente, é isso. É delicado de não mostrar, de forma alguma eles não mostram, sabe? Tipo, Sim, está entendido o que aconteceu, a gente não precisa mostrar pra vocês isso. E como, até voltando um pouco, que você vê que o medo do Bill o tempo todo é de que ele vai morrer e o Frank vai ficar pra trás. Que ele vai ficar sozinho, que o Frank vai ficar sozinho e tal. Tanto que tem até alguma hora que ele fala isso, né? De, não, porque eu sou mais velho que você, então eu vou sim, partir, você vai ficar tal. E como que a vida, ela. É isso que você não consegue prever, né? Porque no final das contas, quem ia acabar ficando sozinho era o próprio Bill. Como que ele decide partir junto da pessoa amada dele. Mas aí, em relação ao Joel, na parte que a Ellie tá lendo a carta e aparece lá e fazem questão de focar lá escrito Protect Tess, tipo, aquilo me pegou bastante, porque já não basta tudo isso que a gente acompanhou e a história desses dois que eu acredito de alguma forma que seria a história que ia acabar acontecendo com o Joel e a Tess, porque eles iam chegar ali, iam encontrar aquele lugar, aquela cidade toda, e eles iam viver ali juntos. Eu consigo imaginar sim, isso, sabe? Só que o Joel perdeu a Tess. E, de novo, essa questão dele falhar em proteger as pessoas que ele ama. Porque isso aconteceu com a Sarah, isso acontece com a Tess, e aí agora ele tem essa outra pessoa diante dele, que ele tem a missão de levar para um lugar, e ele tem que lidar com o fato de talvez ele não. Como é que eu posso falar isso? não conseguir proteger ela? Tipo, porque talvez isso mostre pro Joe que ele não é bom nisso, tipo, em proteger as pessoas. Ele é bom em se proteger e ponto. Mas quando envolve alguma outra pessoa,
talvez seja muito difícil, sabe? E aí, de novo, essa temática do salve quem você puder salvar, que a Tess fala no segundo episódio. Aí, nesse terceiro episódio, o Bill salve quem vale a pena ser salvo, tal. Então, tipo, eu acho que tudo isso vai muito construir um Joel que a gente vai ver ao longo da temporada. E tal qual eu falei lá quando a gente comentou sobre o episódio 2, de novo, Last of Us é um game sobre o amor. E esse episódio é basicamente uma história de amor, né? E é isso, é sobre humanidade, né? Eu acho que as pessoas esquecem muito que essas histórias pós-apocalípticas de zumbis, etc., no final das contas, são para falar sobre a humanidade, né? Sim. Sobre o que aconteceria com a humanidade, sobre como que as pessoas se comportam de formas não humanas, né? Em certas situações, etc. Então, alguém olhar para esse episódio e não conseguir ver essa humanidade e ver o sentimento mais puro que a gente tem, né? Que é o amor, é muito triste. Mas nós gostamos, nós apreciamos. Achei muito, muito, muito lindo mesmo. Quando eu vi a duração do episódio, eu fiquei assustada, que eu vi que tinha 1h15. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu acho que o episódio, ele flui muito bem. Não fica essa sensação de que é um episódio longo. E eu acho que ele acabou sendo um episódio mais leve do que os outros até. Porque ele não tem aquela tensão, aquele medo o tempo todo. Você vai indo com a vida dos dois, né? Então foi um episódio muito bom. E eu acho que isso é importante pra contar esse tipo de história, né? Porque eu acho que a gente tá tão acostumado a... Beleza, é uma história pós-apocalíptica, vai ser um bagulho sombrio, vai ser um bagulho violento, vai ser um bagulho desgastante. E meio que a gente nunca tem outras perspectivas de um mundo pós-apocalíptico, como dentro desse contexto ainda pode existir esperança, pode existir amor, pode existir algo mais leve, sabe? Pode existir vida, né? Exato. E esse episódio ele surge muito pra preencher um lugar assim também que eu acho que é excelente. Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre esse episódio 3 de The Last of Us. Estou muito empolgada pro próximo episódio e continuar acompanhando aí a jornada de Joel e Ellie. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, é só procurar por @tenisverdecast e conta pra gente o que vocês acharam também, se vocês estão gostando da série. E é isso aí. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio da sua escolha, avalie o Tênis Verde, é bastante importante para que o podcast seja, né, bem visto aí por outras pessoas. Compartilhe com seus amigos que estão acompanhando a série também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!